Mozart, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse sobre a preparação desse jogo, primeiramente, porque tinha alguns aspectos assim curiosos para a partida, né? Um jogo muito imediatamente antes, assim, que impactava diretamente no cenário, se o acesso seria conquistado matematicamente ou não. E um outro cenário que é a torcida do Paysandu, assim, parte da torcida, claro, não toda ela, mas se manifestando contra o time, querendo que o time, de repente, não jogasse com a sua força máxima contra o Coritiba para prejudicar o Remo. Esses aspectos que a gente vê nos bastidores no redor da partida, foi algo trabalhado por você? Não precisou ser trabalhado? Como que você planejou a equipe para se manter focada nesses aspectos? Assim, nós temos um padrão que a gente vem seguindo ele há 10, 11 meses e eu não mudei nada, assim, a forma de preparar o jogo. Não, como eu, assim, normalmente eu tento me blindar do externo, e aí o externo a gente não controla, eu foquei única e exclusivamente na preparação da nossa equipe. E, inclusive, pedi para os jogadores fazerem o mesmo. Então, o fato de nós termos um time experiente, um time que é experimentado, eles conseguem também se blindar em relação a isso. Eu sabia que ia ser um jogo difícil, até porque o futebol ele se define sempre nas 4 linhas. Assim, né? Então, ano passado nós tivemos uma experiência de fazer um penúltimo jogo contra o Avaí, e uma atmosfera parecida, assim, né? O adversário não tinha não tinha nenhuma pretensão no campeonato, e aí você tem que criar atmosfera para o jogo, e foi isso que nós fizemos hoje. Eu sabia que ia ser um estádio praticamente neutro, e a torcida do Paysandu é uma torcida apaixonada, então eu já vim jogar aqui ano passado, e assim, aqui é bem duro de jogar, e sendo um estádio neutro, nós tínhamos que criar atmosfera. Então, e assim, os jogadores conseguiram fazer um jogo bem seguro. Eu fiquei incomodado na hora do gol, porque nós tínhamos feito um primeiro tempo seguro, nós fizemos 2 gols e controlamos bem, assim, tirando uma outra finalização do Paysandu de média distância. O segundo tempo a gente volta talvez até melhor do que no primeiro, em termos de organização, de situações ofensivas, assim, tivemos algumas infiltrações, cruzamento, e aí a gente toma um gol de escanteio, que normalmente a gente não toma. Ali faltou uma desatenção, foram 3 escanteios simultâneos, 3 escanteios batidos da mesma forma, que foram uma jogada curta, primeiro com 3, depois com 2, depois com 3 de novo, e nós demoramos para encurtar, acabamos tomando um gol, e aí 2-1 faltando 20 minutos, nesse momento da competição, nós poderíamos ter ficado um pouco ansiosos, mas os jogadores tiveram um comportamento exemplar, assim como vem tendo ao longo da competição. Então, nós focamos única e exclusivamente na preparação e a preparação para poder vencer o jogo. Nós sabíamos que era um jogo determinante para as nossas pretensões. Graças a Deus vencemos. E agora demos mais um passo rumo ao acesso e mais um passo rumo ao título também, né? Com certeza é um objetivo de todos nós nesse momento da competição. Mozart, desde o início, na tua chegada no clube, ainda no final do ano passado, você fala que o grande objetivo no final do ano seria o acesso. Você está muito próximo de confirmar o acesso, como você disse, cada vez mais próximo também do título, pela campanha sólida que o Coritiba faz, e a próxima partida no Couto Pereira com expectativa de, mais uma vez, estádio cheio. Só que em outras oportunidades, a equipe acabou ficando um pouco nervosa ou então não conseguindo buscar a vitória. Curitiba em algumas partidas, inclusive, jogou melhor diante da torcida e o resultado não veio. Na semana que vem, uma vitória pode trazer até o título de forma antecipada. Como é que você vai trabalhar especialmente para esse jogo contra o Atlético? A ansiedade é uma coisa que não pode nos atrapalhar, e aí eu concordo. Nós, pegar o último jogo em casa, nós com o CRB tivemos momentos de ansiedade e isso nos atrapalhou. Mas hoje era um jogo assim, que exigiu de nós mentalmente, né? Então, e o comportamento da equipe foi um comportamento exemplar, assim. Então, e como eu falei na resposta anterior, assim, nós temos um time bem experiente, que já lidou com N situações, inclusive dentro da própria competição e dentro da própria temporada, né? Nós tivemos o primeiro trimestre foi um trimestre duro, e assim de muitos questionamentos, de dúvidas,
principalmente do externo, nós nunca tivemos dúvida de verdade, assim, porque nós sabíamos que nós iríamos reagir e construir o que nós estamos construindo. Então, assim, aquele período ali criou uma casca importante para a nossa equipe, para o nosso grupo, acredito até para o clube em si. Então, nós já vivenciamos N situações dentro da própria competição. E nós batalhamos muito para chegar onde nós estamos, para chegar nesse momento da competição com a possibilidade de, dentro da nossa casa, conquistar o acesso. Então, assim, acho que não tem cenário melhor assim, para pedir a Deus, na penúltima rodada, a oportunidade de subir dentro da nossa casa, diante do nosso torcedor, diante da nossa família. Então, tem a questão da ansiedade? Tem, mas eu tenho certeza que a vontade ela vai ser muito maior do que a ansiedade. Nós vamos enfrentar um adversário que tem uma pretensão importante dentro da competição, então eles também vão ter que se expor, eles também vão ter que nos atacar, enfim. Vai ser um jogo duro, como todos os jogos são, mas eu tenho convicção que nós vamos fazer o melhor jogo da temporada. Nós vamos nos preparar, nós vamos fazer a melhor semana da temporada e eu confesso que não é tão simples assim, porque esse grupo tem uma ética de trabalho importante, mas nós vamos cuidar dos detalhes como a gente vem cuidando, vamos nos preparar e vamos fazer um grande jogo no sábado. Porque é um jogo que envolve muita coisa, nós sabemos disso, e eu tenho certeza que assim, é um jogo que eu nem preciso convocar o nosso torcedor, eu tenho certeza absoluta que eles vão lotar o Couto Pereira e vão nos apoiar, é importante o apoio deles, principalmente porque esses jogadores merecem esse apoio, né? Eu entendo, muitas vezes o torcedor ele fica também ansioso com algumas situações que acontecem no jogo, mas é importante que ele nos apoie, porque esses jogadores eles conquistaram essa confiança do torcedor, acredito nisso. Então, preparação, como nós sempre fizemos, os pés bem fincados no chão, com bastante humildade, realmente vamos fazer uma semana importante para fazer um grande jogo no sábado. Boa noite, Mozart. Boa noite, Nico. Ali da beira do campo a gente sentia, não sei se seria essa palavra, assim, mas um jogo estranho, um jogo diferente assim, do habitual, até com o adversário já rebaixado, enfim, teu time abre 2-0 no primeiro tempo, então talvez até uma rotação um pouco menor dentro de campo. Como é que você preparou o time? Você falava lá em Curitiba ainda que não sabia qual cenário que você ia encontrar. Assim, você acha que conseguiu passar para os jogadores o que seria ali exatamente encontrar em campo, até para decidir o jogo já no primeiro tempo? E aí, no segundo tempo, vários jogadores até reclamaram assim, da postura do próprio time, na segunda etapa, ali, na saída de campo. Assim, alguns falaram um pouquinho de falta de concentração, displicência, foi o cenário do jogo que levou a isso? O que você entendeu, tanto da preparação para um jogo diferente, como daqueles momentos de mais dificuldade no segundo tempo? Eu já joguei algumas vezes aqui, né? Então foi um cenário atípico. Normalmente a gente joga aqui com o estádio cheio, aí é outro tipo de jogo. Mas um dos motivos que nós tentamos controlar mais é pela questão do gramado, é um campo muito mais pesado que o nosso, do clima. Assim, muitos times que vieram aqui e se desgastaram, na minha opinião, de maneira desnecessária, não conseguiram terminar o jogo no ritmo que iniciaram e aí foram surpreendidos. Então, a nossa ideia era marcar um pouco mais baixo, num bloco médio baixo, e quando tivesse a bola, nós tivéssemos paciência para chegar no gol adversário, ter posse um pouco mais longa do que o habitual, a não ser que nós roubássemos a bola e aí transitássemos, como aconteceu no segundo gol, o gol do Yuri, e aí tinha que ser um ataque mais vertical, justamente para ter energia para aguentar os 100 minutos, porque assim, essa é uma das grandes dificuldades que tem de jogar no Brasil, né? Um país de dimensões continentais. Então, uma coisa é jogar em Curitiba, no nosso campo, nós estamos habituados, e principalmente a questão do clima, outra coisa é jogar aqui em Belém. Não é, a dinâmica do jogo é muito, muito distinta. E essa é uma das dificuldades que nós temos num país dessas dimensões. Então, e a questão da atmosfera, né? Pouca gente, enfim, um adversário já rebaixado, e eu confesso que o comportamento da minha equipe foi um comportamento assim... importante, porque não é tão simples você fazer um jogo com estádio vazio, com um adversário sem pretensão, então é um desafio. Foi um desafio e, na minha opinião, nós nos comportamos bem. E aí, depois que nós fizemos 2-0, a ideia realmente
era controlar com a bola, e nós fizemos bem isso. Assim, eu fiquei incomodado do gol que nós tomamos, porque, se eu não me engano, é o segundo gol que a gente toma em escanteio durante a competição inteira, né? Então, e foram 3 escanteios simultâneos batidos da mesma forma, né? Foi uma jogada curta, no primeiro eles colocaram 3, no segundo colocaram 2, no terceiro escanteio que saiu o gol também colocam 3, nós demoramos para encurtar, e acabou que nós tomamos o gol, e ali o jogo, ele poderia ter saído do nosso controle, porém nós continuamos controlando, praticamente não oferecemos nada, ainda tivemos algumas chances. Os jogadores que entraram, na minha opinião, entraram e deram uma energia física importante. E essa reta final é desgastante para todo mundo, mentalmente, fisicamente, viagem. E assim, e a responsabilidade de um jogo como esse é muito grande assim, para nós. Então, foi importante a vitória, importante como esses jogadores abordaram o jogo. Eu saio bem satisfeito com o desempenho, principalmente com o resultado. Bruno Barbosa, Rádio Banda B, Grupo RIC. Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. E como a gente fala aqui em Belém, virtual classificação já a Série A, digamos assim. Professor, eu queria que tu destacasse o Sebastião Gomes, capitão, 100 jogos, né, o terceiro estrangeiro que mais atuou com a camisa do Coxa Branca. Queria que tu destacasse 2 situações dentro desse contexto. A primeira, os números dele, e a segunda, o que ele simboliza, o que ele representa hoje dentro do elenco. Obrigado. Bom, o Seba é um jogador ímpar assim, para nós, pela forma que nós jogamos e tudo que ele entrega, né? Então, assim, ele é um jogador fisicamente privilegiado, então, por isso que ele faz a função que faz. E aí, além da genética dele, ele é um cara extremamente profissional. Então, ele é o que você vê no jogo, é o que ele produz durante a semana em relação aos treinamentos. Nós usamos ele numa função que o desgaste é bem grande para ele, pelo fato dele ser um camisa 8 para jogar e um volante para marcar lado a lado. Então, o desgaste físico, ele é sempre o cara mais exigido fisicamente, então os números dele são sempre os mais altos. O fato dele treinar de uma forma importante, ele consegue entregar isso no jogo. Em relação ao que ele representa, ele é o capitão da equipe por merecimento, pelo exemplo, pelo tempo de clube, é o jogador que está mais tempo no clube, então nada mais justo que ele seja o capitão da nossa equipe. E eu acredito muito em ser o capitão pelo exemplo, e ele conquistou esse direito de ser capitão, né? Então ele é um cara que representa bem aquilo que eu entendo e acredito de futebol. Então, eu moldei a minha carreira como jogador por muita transpiração, e quando eu encontro jogadores com esse perfil, eu acabo me identificando. Então, eu me identifico bastante com o Seba, não só com ele, mas especificamente qual foi a tua pergunta sobre ele. Então, é um cara que eu me identifico bastante, ele representa bem o que eu entendo de futebol. Moza, normalmente a gente pergunta sobre aspectos coletivos, você fala bastante da força do conjunto, mas eu queria fugir desse aspecto coletivo para falar especificamente da sua trajetória. Na última entrevista você destacou as boas campanhas, ótimas campanhas que você vem acumulando na Série B, e você ainda é um técnico jovem que deve alcançar coisas ainda maiores. Amém. Mas vendo essa escada de evolução assim, dos seus resultados, dá para a gente falar que esse momento é o auge da sua carreira até aqui, é o momento mais importante, com uma possibilidade muito clara de conquistar título, acesso dentro de casa, indo para uma Série A. Dá para a gente falar que é esse momento que você vive na sua trajetória de treinador? Assim, o grande desafio para nós treinadores jovens, brasileiros, e aí eu nem vou entrar na polêmica, porque eu não olho o passaporte de treinador, para mim, eu olho o trabalho, tanto é que para mim um dos treinadores referência é o Abel do Palmeiras, pelo fato de estar 5 anos à frente do Palmeiras e conquistando durante 5 anos, né? Então, assim, esse tipo de treinador eu sempre analiso ele, porque se manter no mais alto nível, vencendo todos os anos, ou se não vencendo, chegando muito próximo de conquista, realmente de tirar o chapéu. Assim. Então, qual que é o grande desafio, na minha opinião, para um treinador assim, jovem? E eu me considero, apesar de ter feito 46 anos, me considero jovem, né? É você esticar a corda o tempo todo. Então, assim, eu acredito que é um bom momento assim na minha carreira, né? Eu já vivi outros momentos bons também, o acesso ano passado, o vice-campeonato. E aí, depois do vice-campeonato, o William fez o convite, eu aceitei o convite, sabendo da exigência que seria vir para cá.
mas é justamente para não correr o risco de se acomodar assim, né? Então, o treinador, e eu acredito, para você se manter no topo, você tem que realmente todos os dias esticar a corda. Atua primeiro, porque se você se acomodar, esse esporte não permite, e aí existe tendências que elas estão acontecendo todos os dias e você tem que estar antenado para entendê-las, e aí aplicar na tua realidade do jeito que você entende, mas é importante você estar atento a isso. E esse aí é a chama, né, meu? Alimentar essa chama todos os dias. Então, assim, eu peço a Deus que me dê saúde e que eu possa trabalhar pelo menos até 65 anos. Esse que eu estipulei para mim, aonde eu vou chegar. Isso só Deus sabe, meu. Eu não imponho limites nem para o meu time, nem para mim. Então, eu quero chegar o mais longe possível, trabalhando em alto nível, conquistando títulos. Nós estamos próximos de um acesso, primeiramente. E, assim, é um momento realmente que é um grande privilégio, assim, porque nos últimos anos, assim, eu sou muito agradecido a Deus por estar sempre disputando alguma coisa. E na parte de cima, graças a Deus, na parte de cima. Então, ter a oportunidade de 2 anos de maneira consecutiva brigar na parte de cima é realmente um privilégio. Eu sou muito grato a Deus por isso. E, assim, qual que é o desafio? Tentar se reinventar, esticar a corda da comissão técnica como um todo, dos jogadores, não desprender energia com ruídos externos. Eu respeito quem usa, mas eu sou um cara, até vi a entrevista do Casimiro hoje de manhã, assim, o Casimiro cancelou as redes sociais, por isso que o cara joga no Manchester, por isso que é 5 vezes campeão da Champions League. Eu também sou totalmente avesso a esse tipo de coisa, que para mim é uma distração desnecessária, assim, para quem trabalha com futebol. Eu falo isso, inclusive, para os meus jogadores. Não desperdice teu tempo com coisas que não acrescentam nada à vida de vocês. Então, eu tento realmente não me abalar com ruído externo, entregar a minha vida a Deus e trabalhar todo dia, meu. Então, é dessa forma que eu vou continuar seguindo. Então, tanto é que nós jogamos hoje, a partir de amanhã já tem que pensar no Atlético, terça-feira a gente se representa aí e construir a semana para competir no mais alto nível no sábado, assim. Então, com certeza é um momento importante da minha carreira, mas eu espero viver mais momentos como esse. É exatamente isso que eu peço a Deus, que me dê saúde, sabedoria para continuar realmente me desafiando todos os dias assim, e não me acomodando. Eu acho que se você cair no erro que sabe tudo, que chegou no ápice, que não tem mais nada para aprender, eu acho que é o início do fim, assim. Então, esse erro eu não vou cometer. Então, realmente todos os dias alimentar o desejo de continuar vencendo. Então, acho que esse é o desafio. Mozart, há pouco você falou que o primeiro trimestre não foi fácil. Uhum. E eu lembrei de uma pergunta que eu te fiz logo após aquele amistoso contra o Santos. E você acabou até fazendo uma autocrítica pesada em relação ao teu trabalho e falou que a tua equipe ainda não era absolutamente nada. Não era nem um time propositivo, nem um time reativo. Sem identidade. Sem identidade, perfeito. Eu queria que você, agora, próximo de confirmar um acesso, mais um acesso na tua carreira, fizesse novamente uma avaliação do que você enxerga do trabalho da tua comissão técnica, dos teus jogadores, do trabalho em geral do Coritiba nesse ano de 2025. Eu acho que do clube, né? Eu vou abrir um parênteses, aproveitar que o William está aqui, o William Thomas, e aí o William, depois do Ceilândia, ele foi e me confirmou como treinador ali. A mensagem que ele transmitiu foi uma mensagem de bastante convicção, assim, no que ele acreditava, no meu trabalho. Então, acredito que ali foi um divisor de águas para o nosso trabalho do modo geral, assim. Então, e a partir daquele momento ali, e acho que pós-amistoso, nós tivemos ali um período de acho que 15, 20 dias para realmente encontrar essa identidade e construir essa identidade. Acho que o maior desafio para um treinador é construir a identidade do time. E aí, não só tecnicamente, taticamente, mas principalmente uma alma. O time de futebol, na minha opinião, tem que ter alma. Porque as coisas hoje são tão fáceis, né? Está tudo muito na mão, mas essa essência de uma equipe de futebol para competir no mais alto nível, porque são 20 times que iniciam a competição. Todas elas querem ganhar, mas poucas querem pagar o preço. Então,
E eu sempre frisei isso para o jogador: quer ganhar, quer competir no mais alto nível, nós temos que pagar o preço todos os dias. Então essa identidade, essa ética, nós conseguimos construir. Aí os jogadores, eles têm essa participação bem importante. Então o clube, eu acredito que ele está se transformando. Ele está querendo se reposicionar no mercado tão competitivo que é o futebol. Tem uma história fantástica, isso é inegável, mas é importante estar se reinventando todos os dias. O futebol ele mudou de maneira drástica, questão de gestão, questão de estrutura física. Se você entrar no CT hoje, eu chego no Coritiba em 98, saio em 2000, volto em 2015, depois saio em 2020 e volto em 2024. Foi a primeira obra em 25 anos que o clube fez dentro do CT, uma obra importante de estrutura. Então, assim, e aí vamos pegar o Palmeiras, que hoje é um case de sucesso. O Palmeiras virou Palmeiras nos últimos... Só que pagou o preço há 13 anos atrás, com construção de CT, com construção de estádio. Então, hoje está colhendo os frutos de um trabalho de 13 anos. Muitas vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam do dia para a noite, elas não acontecem, principalmente num mercado tão concorrido que é o futebol. E o futebol ele passa por transformações. É importante que o nosso torcedor também entenda que o clube está passando por uma transformação importante, ele vai se reposicionar e quando se reposicionar vai ser de maneira definitiva. Então isso que é o mais importante. Porque nos últimos anos eu entendo a frustração do torcedor e o sofrimento do torcedor, das oscilações, dos rebaixamentos, porque realmente não era uma coisa sólida, mas pode ter certeza que o clube ele vai se reposicionar de maneira bem sólida. E aí, com certeza, o Coritiba vai chegar e vai chegar para ficar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Qual a importância, em 3 níveis, assim, de buscar o título? Para você, para o grupo de jogadores e para o clube? Olha, assim, ano passado nós batemos na trave, né? E eu confesso que, mesmo tendo acesso, mas quando você chega num vice-campeonato faltando, você fica a 1 ponto do título... E a gente sempre quer algo a mais, né? Então, feliz por um lado, um pedacinho de frustração, eu confesso que eu tive, assim. Então, agora seria realmente assim, um momento especial, uma coroação, mas nós precisamos conquistar. Então, assim, eu acredito, como eu falei antes, eu acredito em preparação, então nós vamos nos preparar para realmente vencer o Atlético. E aí os outros resultados eu não sei o que vai acontecer. A Chapecoense joga contra o América amanhã. Né? Então nós podemos ter a possibilidade de conquistar o título no sábado, mas nós primeiro precisamos conquistar o acesso, que matematicamente nós não conquistamos ainda. Estamos próximos, demos um passo bem importante, mas pode ter certeza que nós vamos buscar o acesso no sábado, né? E que espero que mais uma vez aí eu acho que eu estou pedindo coisa demais a Deus, porque Ele já me deu tanta coisa esse ano, mas né, a Bíblia fala que Deus ouve todas as orações, então vou fazer mais uma, que a gente possa ser campeão no sábado na frente do nosso torcedor, na frente da nossa família. Isso seria, acho que realmente assim, o fechamento de um trabalho que começou de maneira dura, porém com muita persistência de todas as pessoas envolvidas, né, da parte da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores. Nós fomos persistentes, acreditamos no processo, sabia que aquele momento ia passar e agora nós temos a possibilidade de alcançar o primeiro objetivo, que é o acesso no sábado. Então, eu tenho certeza que o torcedor ele vai estar do nosso lado, porque viu a evolução dessa equipe, vai estar do nosso lado e nós vamos nos doar ao máximo para conquistar esse acesso no sábado. Última pergunta. Mozart, eu queria que tu falou aí da questão da tua família, da torcida, né, para estar junto nesse momento que é importante, né? Falou também da questão da tua fé, né, de pedir a Deus, que isso também não pode faltar. Como é que tu está pensando, ou se já parou a pensar em como vai ser o teu fim de ano, mais alegria, óbvio que você festeja o acesso, né, e principalmente o título, né, mas... pensando no ano que vem também, ou não? É muito cedo ainda, professor? Mais cedo. Assim, ter a oportunidade de fazer um jogo com essa importância na frente do nosso torcedor e na frente da nossa família é algo que assim, era impensável assim, para nós lá em abril, quando iniciou a competição. Né? Nós iniciamos a nossa preparação dia 27 de dezembro do ano passado. Né? E nós estamos chegando na reta final de uma competição tão difícil, de um ano que se iniciou de maneira dura, porém criou essa força desse grupo. Assim, então,
E nós temos agora a possibilidade de alcançar o primeiro objetivo diante do nosso torcedor e diante da nossa família. Então, assim, não dá para pedir um cenário melhor do que esse. Agora cabe a nós nos preparar, né? Não deixar que nada nos atrapalhe e tire o nosso foco. E pode ter certeza que nós vamos nos preparar para fazer um grande jogo no sábado.